Olá pessoal, graça e paz. Estou muito feliz de poder estar com vocês para mais uma vez lermos juntos outro livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Crônicas. Pessoal, resumidamente, o livro de 1 Crônicas apresenta a genealogia de Israel, a ascensão de Davi como rei e os preparativos para o templo. Nessa rica história, aprendemos muitas lições de fé, liderança e adoração. Esse livro nos inspira a ir em busca dos planos e objetivos de Deus. Tudo isso através de uma jornada de descobertas e de conexão com a história de Israel. Então, vamos juntos explorar ao máximo os capítulos deste livro e assim ir em busca do fortalecimento de nossa fé? Então vamos lá. E hoje vamos ler o capítulo 1. Pessoal, o livro de 1 Crônicas está no Antigo Testamento, ok? Vamos folhear um pouquinho a nossa Bíblia até chegar ao capítulo 1 do livro de 1 Crônicas, que fala sobre a descendência de Adão, Noé, Sem, Abraão e Esaú. Diz assim a palavra de Deus. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Estes foram os filhos de Jafé, Gomer, Magog, Madai, Javã, Tubal, Meseque e Tirás. Estes foram os filhos de Gomer, Askenaz, Rifate e Togarma. Estes foram os filhos de Javã, Elisá, Tarsis, Quitim e Rodanim. Estes foram os filhos de Cã, Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Estes foram os filhos de Cuxi, Sebá, Avilá, Sabitá, Raamá e Sabtecá. Estes foram os filhos de Raamá, Sabá e Dedã. Cuxi gerou Nimrode, o primeiro homem poderoso na terra. Mizraim gerou os Luditas, os Anamitas, os Leabitas, os Naftuítas, os Patruzitas, os Casluítas, dos quais se originaram os filisteus, e os Caftoritas. Canaã gerou Sidom, seu filho mais velho, e Et, como também os Jebuseus, os Amorreus, os Girgazeus, os Eveus, os Arqueus, os Sineus, os Arvadeus, os Emareus e os Ramateus. Estes foram os filhos de Sem, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Estes foram os filhos de Arã, Uz, U, Jeter e Meseque. Arfaxade gerou Salá, e este gerou Eber. A Eber nasceram 2 filhos. Um deles se chamou Peleg, porque em sua época a terra foi dividida. Seu irmão chamou-se Joquitã. Joquitã gerou Almodá, Salefe, Azarmavé, Gerá, Adorão, Uzal, Dicla, Obal, Abimael, Sabá, Ofir, Avilá e Jobabe. Todos esses foram filhos de Joquitã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Terá e Abrão, que é Abraão. Estes foram os filhos de Abraão, Isaque e Ismael. Foram estes os seus descendentes: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibzão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Esses foram os filhos de Ismael. Estes foram os filhos de Abraão com sua concubina Quetura, Zinrã, Joksã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Foram estes os filhos de Joksã, Sabá e Dedã. Foram estes os filhos de Midian, Efá, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Quetura. Abraão gerou Isaque. Estes foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Estes foram os filhos de Esaú: Elifaz, Reuel, Jeús, Jalão e Corá. Estes foram os filhos de Elifaz: Temã, Omar, Zefor, Gaetã e Kenaz. E Amaleque, de Timna, sua concubina, filha de Matred e neta de Mesaabe. Estes foram os filhos de Reuel: Naate, Zerá, Samá e Mizá. Estes foram os filhos de Seir: Lotã, Sobal, Zibeão, Aná, Dizon, Ezer e Dizã. Lotã tinha uma irmã chamada Timna. Estes foram os filhos de Lotã: Ori e Omã. Estes foram os filhos de Sobal: Alvã, Manaate, Ebal, Sefo e Onã.
Estes foram os filhos de Zibeão, Aiá e Aná. Este foi o filho de Aná, Dizon. Estes foram os filhos de Dizon, Endã, Esbã, Itrã e Querã. Estes foram os filhos de Ezer, Bilã, Zaavã e Acã. Estes foram os filhos de Dizã, Uz e Arã. Estes foram os reis que reinaram no território de Edom antes que os israelitas tivessem um rei. Belá, filho de Beor, sua cidade chamava-se Dinabá. Belá morreu, e Jobabe, filho de Zerá, de Borza, foi o seu sucessor. Jobabe morreu, e Uzã, da terra dos Temanitas, foi o seu sucessor. Uzã morreu, e Hadade, filho de Bedade, que tinha derrotado os midianitas na terra de Moabe, foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Avite. Hadade morreu, e Sanlá, de Masreca, foi o seu sucessor. Sanlá morreu, e Saul, de Reobote, próximo a Eufrates, foi o seu sucessor. Saul morreu, e Baal-Anã, filho de Acbor, foi o seu sucessor. Baal-Anã morreu, e Hadade foi o seu sucessor. Sua cidade chamava-se Paú, e o nome de sua mulher era Meetabel, filha de Matred e neta de Mesaabe. Após a morte de Hadade, Edom foi governada pelos seguintes chefes: Tímina, Alva, Getete, Olibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzar, Magdiel e Irã. Foram esses os chefes de Edom. Pessoal, resumindo aqui, 1 Crônicas capítulo 1 fala sobre as genealogias, começando desde Adão até os descendentes de Esaú e Seir. Esse capítulo é importante porque estabelece a linha de descendência até o rei Davi e, eventualmente, alcança a linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A genealogia é uma parte vital da história bíblica, pois mostra a fidelidade de Deus às suas promessas através das gerações. O capítulo começa com Adão, o primeiro homem, e lista os seus descendentes até chegar a Noé, que foram Sete, Enos, Cainã, Maalalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e finalmente Noé. Estes nomes representam a preservação da humanidade, que culminou através de Noé durante e após o dilúvio. Vemos aqui também os descendentes dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Jafé é mencionado primeiro, com seus descendentes, que formaram diversas nações. Em seguida, são listados os descendentes de Cã, como Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã, que incluem povos conhecidos como os egípcios e cananeus. Finalmente, Sem é destacado, sendo um ancestral dos povos chamados semitas. A seguir, a genealogia continua com os descendentes de Sem até Abraão. Abraão é crucial e importantíssimo porque é o patriarca das nações dos israelitas e também dos árabes. Ele teve 2 filhos, Isaque e Ismael, mencionados aqui neste capítulo. Este capítulo também menciona os descendentes de Ismael, que se tornaram líderes de tribos árabes. Ainda neste capítulo, os escritos focam em Esaú, irmão de Jacó, Israel, e seus descendentes. Esaú, embora não esteja ligado à nação israelita, contribuiu para o surgimento de outras nações, como por exemplo, o povo de Edom. O capítulo termina justamente listando os reis e chefes de Edom, mostrando a formação e liderança de suas terras. Esta parte destaca o tamanho da diversidade dos povos na história bíblica. Concluindo, gente, lembre-se, Deus é fiel às suas promessas e tem um plano para cada geração. Ele tinha um plano para aquele povo e continua tendo um plano para nós e para a nossa geração. As genealogias nos lembram justamente sobre isso, sobre a importância de cada indivíduo no grande plano de Deus. Você, sua família, sua geração e as gerações futuras fazem parte deste plano. Creia nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, lemos o primeiro capítulo de 1 Crônicas. Eu espero que tenha sido edificante para você essa leitura. E apesar de longa, ela ensina muito sobre a importância das gerações. E também incluindo a nossa geração, né? Então, nos vemos amanhã para junto lermos mais um capítulo deste livro, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.